Olá para você que acompanha as redes sociais do A1 Online, está iniciando mais um Papo Saúde. E hoje eu estou aqui com a médica ginecologista do Centro Hospitalar Santa Mônica, Monique Fardo, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a menopausa e o envelhecimento da mulher, logo depois da vinheta. O que é mais importante para você? A sua saúde. Cartão Saúde Santa Mônica. Com o pagamento anual, você terá descontos em especialidades médicas, exames, cirurgias, procedimentos médicos. Você também recebe diversos benefícios, como fisioterapia, farmácias, psicologia, estética, óticas e academias. A melhor tecnologia à sua disposição. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. O Santa Mônica conta com tecnologia avançada para tratamento de cálculos urinários, fragmentação por laser, técnica minimamente invasiva, precisa e altamente eficaz no tratamento. O serviço de urologia do Santa Mônica é composto por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Diagnóstico preciso e padrão de excelência no cuidado com o paciente. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dercio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários, Santa Mônica, na Rua Itália. Fone 3522-0500. Então, como eu havia falado, estou aqui hoje com a ginecologista Monique Fardo, e nós vamos conversar sobre essa fase que toda mulher passa aí no processo antes do envelhecimento, né, que é a menopausa e todas as alterações hormonais e psicológicas até que a mulher acaba passando nesse período. Então, seja muito bem-vinda, doutora Monique. Obrigada pela oportunidade. Bom dia. E então, para a gente iniciar essa nossa conversa, eu queria que você primeiro definisse para o público o que é a menopausa e quais são os principais sinais que a mulher desenvolve, os principais sintomas quando está entrando nesse período. Então, assim, a menopausa é um marco da falha ovariana da mulher. Ou seja, a mulher deixa de ovular, ela é marcada pela menopausa. A gente dá o diagnóstico da menopausa quando a mulher passa 12 meses ou mais sem a menstruação presente. E a gente tem um acompanhamento hormonal também, clínico, hormonal, laboratorial, porém, assim, é marcado com 12 meses ausente a menstruação, a menopausa da mulher. E a menopausa é no momento em que o ovário não está mais ovulando. É isso que marca, ou seja, a falência ovariana que justamente falamos. E é baseado em vários sintomas e sintomatologias das pacientes. Começa desde os fogachos, que algumas pacientes podem não ter, mas são os sintomas mais comuns. Que é aquele calorão que as pessoas falam. Isso, que é os calorões, os ditos calorões, que é o sintoma mais comum, mas sabemos que tem pacientes que passam por esse processo com praticamente sem sintomas. E tem pacientes que estão com sintomas que alteram muito a qualidade de vida. E não só os fogachos, também como a diminuição da libido sexual, como a irritabilidade, a depressão, a insônia. Estão uma série de sintomatologias que podem marcar essa fase da vida da mulher. E assim, após o início da menopausa, qual é a média? Claro que varia de mulher para mulher, mas qual que é a média de duração do processo da menopausa? Assim, a menopausa em si é um marco, né? Falência ovariana. Mas o processo a gente chama de climatério, que é a transição menopausal, né? Que a mulher está na vida reprodutiva e vai ter uma transição que vai passar para a menopausa e o pós-menopausa. Porque a menopausa é um marco, mas existe o climatério que a gente chama, que é o pré-menopausa, perimenopausa, transição e pós-menopausa. E é um período que a gente marca com as sintomatologias da paciente. Isso pode variar muito de cada paciente. O período de transição menopausal geralmente dura em média de 3 anos. E já o período pós-menopausal, todo o climatério pode variar dos 45 aos 65 anos de idade. Então, um período bem longo. Isso, e é bem variável, dependendo de cada paciente, cada organismo, é um tempo, não tem um tempo exato.
Então, varia da individualidade de cada mulher. É uma individualidade de cada mulher. E se tratando especificamente da parte hormonal, você comentou que um dos sintomas pode ser essa diminuição da libido sexual. Que outras alterações hormonais ocorrem, né? E por que se desenvolve essa alteração na libido? Quais hormônios estão envolvidos nesse processo? Então, a mulher, quando entra na menopausa, ela tem uma deficiência principalmente do estrogênio, que é produzido pelo ovário. Ela continua ainda uma produção de estrogênio, mas muito baixa. E o estrogênio está muito ligado à libido sexual. E outro hormônio que ele fica deficiente, a mulher não produz mais, é a progesterona. A progesterona é produzida pelo ovário e pelo corpo lúteo, depois que a mulher ovula. A mulher tem uma forma de cisto, que é o corpo lúteo, que a gente chama. Ele quem produz a progesterona. No momento que entra em falência o ovário, a progesterona é um hormônio que não é mais produzido. O estrogênio ainda é produzido porque ainda no sistema adiposo, nas células subcutâneas das pacientes, a gente chama de gordurinhas, elas ainda produzem uma certa quantidade de estrogênio, mas uma dose muito baixa. E então há uma falência hormonal nesses aspectos que acabam trazendo sintomas não só como da libido sexual, como todos os outros sintomas que as mulheres apresentam. Geralmente é a deficiência do hormônio estrogênio. E quando as mulheres percebem esse aparecimento dos sintomas, né, ou por mais que não seja sintomático, como tu falou, que algumas mulheres passam por essa fase sem apresentar grandes complicações, mas a partir de que momento a mulher, vamos supor, está apresentando sintoma, vai lá no ginecologista, qual a importância desse acompanhamento do profissional e também com que frequência elas devem frequentar a clínica ginecológica nesse período da menopausa? Sim, a gente orienta para qualquer fase de vida da mulher a consulta anual, né, na ginecologista. Claro que se os sintomas estão muito acentuados, a gente deve procurar antes, né? Vamos supor que a consulta foi em menos de um ano e as sintomatologias estão muito exacerbadas, a gente vai procurar no momento da queixa, né? O ginecologista para procurar ajuda numa forma de tratamento a esse sintoma. A gente não pode deixar isso, pensar, vai passar, a gente tem que oferecer qualidade de vida, principalmente para os pacientes, que é muito importante. Com certeza. E como a idade afeta o início desse processo? Existem fatores que podem acelerar ou diminuir o início desse processo, né? Dependendo da questão genética ou dos fatores ambientais? Qual é a relação enfim, principalmente da exposição das mulheres a condições ambientais? Isso tem alguma influência no início da menopausa? Sim, assim, algumas mulheres elas têm mais tendência, como você falou, genética mesmo. Então, o histórico familiar influencia muito na idade da menopausa. E não em si, muitas mulheres confundem a idade de início da menstruação influencia na idade de início da menopausa. Não, isso não influencia. Geralmente está no fator genético, que é o mais importante, e também o tipo de fenótipo da paciente. Sabemos que a magreza excessiva também causa uma menopausa precoce muitas vezes. As mulheres que têm um índice de massa corpórea menos de 19, ela tem uma tendência maior a entrar na menopausa antes do que a mulher que tem um índice de massa corpórea um pouquinho maior, justamente porque há muitos hormônios que são produzidos como eu expliquei, pelo subcutâneo e acabam influenciando, né? Existem outros fatores que podem nos trazer a menopausa antes também, mas a principal é o genético. O principal, então, é esse fator genético mesmo? Desde a menopausa tardia, que é após os 55 anos de idade, desde a menopausa precoce, que é antes dos 40 anos de idade, existe um fator genético influenciando. E existem algumas complicações, doenças que podem surgir durante esse período, ou se a mulher tem mais probabilidade de desenvolver após o início da menopausa? Sim, existem séries de fatores. A mulher entra em falência ovariana, ela fica mais propícia a doenças cardiovasculares, principalmente, hipertensão arterial, doença de AVC, que é o infarto cerebral, né? E tireoide, doenças de tireoide fica mais comum pós-menopausa. A osteoporose, que é a doença óssea, que é a falência óssea, que é uma alteração na densitometria, né, dos ossos, acontece muito após a menopausa também. É uma tendência que a mulher tem após a menopausa. De perder massa, perdão. Ela fica mais
provável, ela aumenta as chances de adquirir essas doenças com a falência ovariana, com a diminuição da carga hormonal. A partir da questão hormonal. É. E você comentou sobre as mulheres que muitas vezes têm um peso menor, né, tem uma magreza maior do que a média, elas tendem a entrar na menopausa antes das outras mulheres, né? E durante o processo, qual a importância de manter um peso ideal, de estar ali com a relação peso-altura, né, adequada para passar por esse processo de uma forma mais tranquila? Com certeza. E assim, o que mais pesa mesmo é a qualidade de vida que ela leva com atividade física, hábitos de vida saudáveis. Também a obesidade também é um problema nesse processo. A obesidade vai nos trazer uma doença cardiovascular maior, hipertensão, diabetes nesse período. E agrava os sintomas da menopausa. Agrava os sintomas da menopausa. Então, assim, desde a obesidade é um problema. Também é os extremos. O problema sempre é os extremos. A gente tem que procurar um intermediário, que a gente diz, e ter uma boa qualidade de vida, ter um hábito de vida saudável. Alimentação saudável, exercício físico é muito importante nessa fase, para a gente ter um controle maior dos sintomas. E se tratando da terapia de reposição hormonal, ela é indicada para todas as mulheres nessa fase ou algumas mulheres que realmente precisam fazer essa reposição? Assim, a gente tem cada vez mais indicado essa terapia de reposição hormonal e cada vez menos contraindicações. Porque a gente tem tentado oferecer maior qualidade de vida para essas pacientes. O que antigamente muita gente se falava era nos fogachos e só tratava em situações de fogachos. Nós sabemos que vai muito além dos fogachos, os sintomas, que é os calorantes. A mulher procura uma qualidade de vida sexual por um tempo mais prolongado. Hoje a gente não tem mais daquele tabu, né? Então, a gente procura oferecer uma qualidade sexual de vida dessa paciente e também uma qualidade de vida em outros sentidos. A mulher que vai dormir bem, a mulher que vai ter mais disposição, menos depressão. Uma mulher que vai fazer a reposição hormonal, ela vai ter mais disponibilidade na vida, ela vai ter menos sintomas, com certeza, do que uma paciente que não fizer a terapia de reposição hormonal. Então, a gente indica para a maioria das pacientes essa reposição hormonal hoje. A maioria dos ginecologistas tem se direcionado a essa... São poucas as pacientes que não podem fazer, são muito poucas. E quais seriam essas pacientes que não podem fazer as contraindicações à reposição hormonal? A maior contraindicação é uma paciente com o câncer de mama diagnosticado, que já está em tratamento ou fez o tratamento. Mesmo então, aquela que o já... histórico pessoal de câncer de mama contraindica a reposição hormonal, e a gente tem outras terapias que a gente pode utilizar para amenizar esses sintomas da menopausa. Mas as pacientes com histórico familiar ou até mesmo com um fator genético positivo para o câncer de mama, já tem vários estudos que não mostram diferença da paciente fez ou não fez terapia de reposição hormonal. E com certeza, se ela tiver um risco um pouco aumentado para esse câncer de mama, e ela não teve o câncer de mama, a gente sempre pesa com a qualidade de vida que ela vai ter. E às vezes o risco maior está sempre na obesidade para o câncer de mama, no sedentarismo. Então, uma mulher que faz um acompanhamento nessa fase, com hábitos de vida saudável, ela vai ter muito menos risco a uma paciente obesa sedentária. Não é a reposição hormonal que vai nos trazer a diferença. Fazer ou não fazer. É os hábitos de vida que vai nos trazer a diferença do risco do câncer de mama. Que a maior preocupação é o risco de câncer de mama. Fazer ou não a reposição hormonal. É o principal fator. É o principal, porque a gente sabe que nos primeiros anos que tu introduz a reposição hormonal, tu protege a osteoporose, você protege a doenças cardiovasculares da mulher. Então, você está protegendo, iniciando desde o começo, na transição, uma reposição hormonal adequada, você protege alguns riscos. E sabemos que sempre haverá um pouco de risco o câncer de mama, mesmo não fazendo a terapia de reposição hormonal, só pelo fato de estar na menopausa.
E a mulher, que se não tiver um hábito de vida saudável nessa transição, com certeza vai ter mais risco ao câncer de mama. Ou seja, se ela tem a predisposição genética a desenvolver o câncer, é o momento que mais propício, digamos, para esse desenvolvimento. A propensão genética é o que mais pesa, né? Então, não vai fazer diferença fazer ou não a terapia de reposição hormonal para muitas pacientes. Mas, digamos, a chance dela desenvolver, por meio dessa propensão genética, o câncer de mama na menopausa é maior do que em outras fases da vida? Na menopausa é maior que em outras fases, principalmente nessa fase de transição, no início do climatério, que a gente chama. E você comentou sobre a questão dos hábitos de vida, né? A importância da mulher ter o cuidado com alimentação, exercícios físicos. Eu queria que você comentasse mais quais as orientações você dá para suas pacientes quanto após o início do processo mesmo, qual a dieta adequada e a frequência da prática de exercícios. Assim, o ideal é que a mulher tenha essa prática de frequência, não só nessa fase, né? Sim, com certeza. A vida inteira, ela já tem que chegar nessa fase adaptada a uma frequência de atividade física e um hábito de vida saudável. Ela tem que procurar desde cedo ter esse hábito de vida saudável para um envelhecimento saudável. E a gente sempre orienta uma prática de no mínimo 3 vezes na semana. O ideal é que pelo menos 3 vezes na semana seja praticada alguma atividade física. Não é só nessa fase. Nessa fase ela tem que chegar já com esses hábitos consolidados. Com esse hábito. E com relação à dieta, existe uma dieta específica, ou alimentos que mais contribuem para que ela passe por essa fase de uma maneira mais tranquila? Sim, a gente sempre orienta a dieta saudável, a gente tenta evitar excesso de doces, excesso de carboidratos, uma alimentação com menos gordura. A gente sabe que frutas, salada, essas coisas tem um fator positivo a qualquer idade, né? E alimentos proteicos, né, são importantes. Mas a mulher tem que ter um acompanhamento nutricional nessa fase também. A gente tem encaminhado muito a profissionais nutricionistas também que nos auxiliam a uma dieta adequada para a fase do climatério, né? Até para diminuir até as sintomatologias. Que traz uma dieta aí específica para esse período, né? Para esse período. A importância desse trabalho tão multidisciplinar, envolvendo diversos profissionais. É um trabalho multidisciplinar, a gente tenta sempre buscar interagir, né? Com as outras áreas também. Com as outras áreas. Sobre a vida sexual especificamente, você comentou, né, da alteração que pode haver na libido, a importância da terapia de reposição hormonal para auxiliar nesse processo. Eu queria que você comentasse um pouco da sua história clínica. Qual a maior queixa que você ouve das mulheres com relação a essa parte sexual mesmo, e como você orienta para que elas tenham a saúde sexual, além da questão da hormonal, né, dessa reposição, dos hábitos de vida que vão influenciar biologicamente no corpo dessa mulher, como ela pode lidar de uma forma psicológica para diminuir um pouco esse peso do momento. Claro que também entra a atuação de outro profissional, né? As psicólogas podem contribuir muito com isso, mas de uma forma geral eu queria que você comentasse o que você fala para ela para facilitar esse momento, né, e a relação dela com os seus parceiros. Assim, uma relação saudável, sempre a conversa com o parceiro sempre é importante. A gente sempre orienta que o casal tenha um diálogo em casa sobre isso, porque é uma fase que é um pouco difícil para a vida da mulher. E ela entrar nessa fase pesa um pouco o psicológico. Não só porque ela fica com medo de que ela vai ter ficar prejudicada nessa vida sexual, como também um medo do que possa acontecer nessa fase. É uma fase nova, digamos assim. Então, o que a gente orienta é sempre ter um diálogo em casa, ter uma boa relação em casa de convivência, poder conversar o que está sentindo, o que não está sentindo, né? E mostrar quando é a disposição e quanto ao desejo. Se está tendo um desejo adequado, se está tendo disposição sexual adequada, e conversar também com um profissional sobre isso. Muitas pacientes ficam, eu não sei, assim, não conseguem trazer esse assunto dentro do consultório, envergonhadas, enfim, e a gente busca sempre perguntar, né? O ideal é que o profissional pergunte para que elas abram um assunto com você. Então, a gente sempre tenta perguntar como é que está a situação da vida sexual, enfim, para ver se ela abre e mostra as dificuldades.
Porque existem uma série de dificuldades que podem acontecer nessa fase, desde a baixa lubrificação vaginal, a atrofia vaginal. Então, com o tempo da menopausa, vai surgindo essas dificuldades. Não só na questão da libido, da questão hormonal, como também na questão fisiológica, física da mucosa vaginal vai alterar. Porque, principalmente, se a paciente não fizer a reposição hormonal. E a gente tem uma série de tratamentos disponíveis para melhorar essa qualidade. Não só hormonal, como também hoje a gente tem várias terapias locais também que possam melhorar a qualidade da lubrificação vaginal, diminuir a atrofia vaginal e melhorar a qualidade de desempenho sexual dessa paciente e o desejo sexual também. E quais seriam essas terapias além da reposição hormonal? A terapia, a gente tem a laser terapia hoje em dia, que melhora muito a qualidade da mucosa vaginal, da lubrificação vaginal, a consistência vaginal. E temos também hormônios tópicos locais também que a gente pode usar, que não é uma terapia hormonal, é um pouco diferente. Existem hormônios tópicos locais vaginais que a gente consegue usar, que melhora muito a qualidade, né, do epitélio e também melhora essa questão de lubrificação, enfim, diminui a incontinência urinária, que é um sintoma muito comum, a urgência urinária, que é um sintoma muito comum. Então, a importância da mulher realmente procurar entender esse processo e buscar auxílio com profissionais, né, e conversar sempre com o parceiro também. Procurar auxílio, procurar tirar dúvida, procurar conversar disso com um profissional. E se tratando da fertilidade, é possível as mulheres ainda engravidarem após o início da menopausa? É aí que tá. A menopausa é um marco. A partir do marco, né? Não existe o início da menopausa, existe o climatério, que a gente chama, que é a transição que vai entrar na menopausa. Aí que isso confunde muitas pacientes. A mulher está na transição menopausal, ela começa com aquela irregularidade menstrual. Tem 3 meses que não menstrua, de repente menstrua, daí fica 2 meses sem menstruar, de repente menstrua, e às vezes menstrua vários meses seguidos, de repente... É uma fase de transição, em que os hormônios começam a alterar, mas ainda eles não estão no pico a ponto de que a mulher não vai mais ovular. No momento que ela entra na menopausa, o diagnóstico se dá porque a mulher entra em falência ovariana, não ovula mais. A mulher que não ovula mais, ela não tem mais como engravidar. Então, a mulher que já passou a transição menopausal, ela está no pós-menopausa, ela não tem como engravidar. Isso eu sei que está muito repercutido isso. As pacientes estão cada vez com mais dúvidas disso, principalmente por causa da Cláudia Raia. Mas seria... mas não é bem assim. Se ela estiver na transição menopausal, pode acontecer. Agora, menopausa, não tem como engravidar. E nessa transição menopausal, existem riscos envolvidos nas mulheres que desejam ter filho nesse período? Já pode ser considerado uma gravidez de risco? Com certeza, né? Uma série de riscos, desde as malformações fetais pela idade, porque sabemos que o óvulo da mulher tem a idade da mulher. Um óvulo mais velho, digamos assim, ele tem mais risco a mutações e malformações e síndromes. Fora o risco de hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e uma série de outros fatores de risco maternos na gestação também, pela idade avançada. Então é uma idade que já não é mais indicado a gravidez. Pela biologia, não, né? E se tratando então do período pós-climatério, qual seria o momento realmente que a mulher pode ter segurança que não vai mais correr esse risco de engravidar e deixar de lado, por exemplo, métodos contraceptivos? A gente sabe que 12 meses sem menstruar já é diagnóstico de menopausa, não precisaria exames para isso, mas a gente sempre meses. Complementa com exames de FSH, estradiol. Sabemos que com FSH alto, elevado, não tem chance dessa paciente engravidar, como estradiol muito baixo. Então, assim, a gente faz um diagnóstico geralmente clínico, 12 meses ausente de menstruação, é considerado menopausa. Essa paciente não tem risco de engravidar. Mas com certeza a gente acompanha com laboratorial hormonal. E principalmente com os níveis muito elevados de FSH. O FSH é um hormônio folículo estimulante. Na ausência do estradiol, ele acaba sendo hiperestimulado ao ponto de que
É como se estivesse dando um aviso que o ovário tem que ovular, mas o ovário não tem mais como ovular, então eles ficam num nível mais elevado, e ele é produzido na hipófise. E já o estradiol é produzido no ovário pelo processo de ovulação. E se tratando agora da parte mais psicológica, da cognição mesmo, a menopausa afeta também a memória e cognição das mulheres? Pode acontecer também, pode ser um sintoma da menopausa. A deficiência hormonal pode trazer essa deficiência e riscos a doenças como Parkinson, Alzheimer, por isso que a mulher tem que estar sempre em constante, não só hábitos de vida saudável, como também atividades físicas, tudo isso contribui para a memória da mulher também, como também a intelectualidade, a leitura, buscar informações intelectuais também ajuda a mulher a manter a memória nessa fase, né? E o excesso de informações, porque, como você falou, essa intelectualidade é importante da mulher. Leitura. Isso, estar envolvida com leitura, adquirir conhecimento, mas o excesso de informação, como a gente hoje está somos expostos a muita informação o tempo todo. Muito celular, muita informação. Isso, celular, TV, notícias, e muitas vezes não conseguimos nos aprofundar nesses assuntos, e também, de certa forma, isso gera uma confusão, porque é muita informação de todos os lados, né? Isso pode afetar também nessa fase, como as mulheres podem também buscar informações de qualidade sobre o tema, sabendo que hoje é veiculado de tudo. Né? Não, a informação, de uma certa forma, é bom. O excesso de informações, assim, o mundo está muito acelerado, né? O excesso de informações pode nos trazer um estresse, né? O estresse pode diminuir a qualidade de vida dessa paciente, como também nos trazer a depressão, né? E ela já está mais suscetível à depressão pela falência hormonal. Então a gente tem que cuidar muito ao excesso, né? Tudo que vem nos extremos. A gente tem que ter uma qualidade intelectual, mas não um excesso de informação, é muita mídia, o celular toda hora, e a gente sabe que é cada vez mais, e isso não só para qualquer idade, crianças estão tendo problemas cognitivos por excesso de meios de comunicação, de informações, então eu acho que tudo há um equilíbrio. Né? A gente tem que buscar um equilíbrio, tem que cuidar com o estresse. Que vai afetar também toda essa questão hormonal durante esse período que já é biologicamente muito difícil, né? É muito difícil, a gente tem uma tendência a ter depressão, a gente tem uma tendência a ter irritabilidade, então a mulher tem que ter um hábito de vida saudável em todos os sentidos e buscar um equilíbrio, né? Isso é importante comentar. Até eu trouxe um tempo atrás um psiquiatra aqui para conversar sobre esse tema, principalmente do excesso de informações, das redes sociais, como isso afeta. E ele comentou justamente isso, que hoje tem muita informação o tempo todo, as pessoas têm dificuldade de filtrar a qualidade dessas informações e também se preocupam muitas vezes de não estar sabendo sobre tudo o que está acontecendo, de conseguir aprofundar todo esse conhecimento, e é algo que preocupa, né? A longo prazo vai afetar a saúde de todos nós de uma certa forma, né? Com certeza. Para nós encerrarmos, então, doutora, eu queria que você comentasse sobre a questão específica dos calorões que nós comentamos, né? Desse suor noturno, dessa excesso de calor que muitas mulheres sentem, como elas podem lidar especificamente com esse sintoma e amenizar essa condição que também é muito difícil para muitas mulheres no período ali da transição menopausal. Como ela pode lidar com algum sintoma específico? Isso, de suores noturnos ou esses calorões. Suores noturnos, né? Com certeza a melhor forma de lidar com isso é a reposição hormonal. A gente sabe que vai nos trazer uma melhor qualidade de sono dessa paciente, a reposição hormonal. Ela vai trazer uma melhora do sono justamente por não ter que acordar suada, não ter que acordar com aqueles fogachos, aqueles calorões, aquela sudorese noturna, e ela vai ter uma qualidade de vida melhor por dormir melhor, né? E a gente sabe que a terapia de reposição hormonal é o que mais nos beneficia desse sintoma. E não podemos ter medo da terapia de reposição hormonal, existem inúmeros tipos, desde transdérmicas, transdérmicas orais, enfim, não é só disponível no mercado para cada tipo de paciente.
Então vai ter aquela reposição especificamente pensada para aquela paciente. E sabemos também que hábitos de vida saudável, evitar obesidade, sedentarismo também melhora a sudorese noturna. A mulher obesa, ela tem mais sudorese noturna do que a mulher não obesa. A mulher que é sedentária tem mais sudorese noturna do que a mulher que pratica atividade física regular. Então entra de novo nessa história do hábito de vida saudável também, esse sintoma, né? Muito bem, esse foi então o Papo Saúde. Teria muitos temas ainda para a gente conversar, né, doutora, para entrar mais nesse tópico da menopausa, do envelhecimento da mulher, mas com certeza fica também o convite aí para futuramente nós conversar sobre outros temas, né, relacionados à saúde feminina. Eu agradeço muito a presença da doutora, lembrando que a doutora Monique atende no Centro Hospitalar Santa Mônica, que oferece aí diversas especialidades para todas as áreas médicas, também serviços de apoio como nutricionista, como fisioterapeutas e também serviços ofertados aí fora do centro hospitalar, que com o cartão Saúde Santa Mônica, que é patrocinador aqui do Papo Saúde, você consegue obter esses diversos benefícios por um preço mais em conta e descontos que chegam até 50%. Eu agradeço novamente a presença da doutora, muito obrigado por conversar conosco sobre esse tema tão importante. Obrigada pela oportunidade. Então ficamos por aqui e até a próxima.